Saudações a partir da Terra do Sol Nascente. Sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Bate-Papo com Marta Teixeira. E hoje tenho uma bela convidada, lusófona angolana, Drusila Gomes. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Drusila Gomes. Como o Mar já introduziu, eu sou angolana e cá estamos nós, na Terra do Sol Nascente. Exatamente. Então, Drusila, falas um bocadinho daqui do teu historial académico, por onde é que passaste, por onde é que viveste? Uau! Por onde é que eu passei, por onde é que eu vivi? Onde é que eu posso começar? Posso recuar até quando eu estava na primária ou começou? Fica à vontade. Tá bom. Eu estudei por 12, 14 anos na mesma escola, porque incluía o ensino primário e o ensino secundário, e essa foi o São José do Cluny. Então, mas por volta do 11º ano foi quando eu ouvi falar da ALA, que é a African Leadership Academy, e eles foram para a minha escola e eu me lembro que todos nós estávamos tão emocionados, excitados, vamos participar, só para ver, não é? Até porque eu sempre, desde que eu era jovem, que eu pensei que eu haveria de estudar fora, porque eu já ia sempre para a África do Sul e a LA está situada na África do Sul, porque eu tenho família lá, então eu estava a dizer, essa vai ser só um salto para me levar para lá por minha própria conta, em vez de ser pelo sacrifício e o esforço dos meus pais. Então eu apliquei no 11º ano. And guess what? Adivinha o que aconteceu? Não, eu falhei. Wow. Na verdade eu não passei. Eu me lembro que a minha mãe foi quem me deu a notícia, porque eu acho que na altura eu tinha dado o e-mail dela para a academia. E nós estávamos acho que estávamos a sair até de uma consulta do dentista. E ela disse, Drusila, eu sei que tu já recebeste notícias negativas, mas como é que tu vais reagir se eu te contar algo? E eu disse, vou reagir bem, mamãe, conta. E ela me falou, Drusila, tu não passaste, eu sei que tu querias muito ir, mas tu não passaste. E na altura eu até fiquei um bocadinho abalada, porque os meus pais não queriam que eu fosse para lá quando eu já estava tão próxima de terminar o ensino médio, porque eu já estava no 11º ano. Então, eles preferiam que eu terminasse e depois eu podia fazer a minha escolha, ir para a universidade diretamente, ou em Angola, ou em algum outro sítio, ou ir para lá, para a África do Sul. Então, eu me lembro que eu até fiquei um bocadinho triste, porque a minha amiga, a Edivane, ela tinha sido aceita. Uau. E ela foi. Então, em 2014, eu volto a aplicar. E até apliquei um bocadinho relutante, porque o Mr. Wilson, na verdade, ele tinha ido para a minha escola novamente, ter dado palestra, e ele me chamou. Drusila, como é que tu estás? Eu disse, eu estou bem, não sei o quê. Mas eu estava sempre assim, um pé atrás, um pé à frente, porque eu estava, você me rejeitar na primeira vez, né? Não sei até porque você está a vir falar comigo. E ele me disse, vais aplicar novamente? Eu disse, não tem porquê eu aplicar, não é? Qual é a razão por detrás disso? Então, ele disse, olha, por vezes as coisas não correm da forma que nós esperamos. E isso não é razão suficiente para tu desistires se é alguma coisa que tu queres fazer. E por acaso eu voltei para casa, falei com a minha mãe, porque ela é muito minha amiga, eu perguntei, mamãe, essa situação, eu já estava planeando para ir para a universidade, já tinha feito tudo as coisas, mas ela me disse, se tu quiseres aplicar, aplica, não tem porquê não. E eu apliquei, não é que eu passo na segunda vez. Uau. Eu fiquei tão... Neste momento é que nós temos de fazer análise. Qual seria a instituição que iria nos providenciar com melhores oportunidades? Será que seria melhor ir para uma universidade ou então ir para a LA? Acredito que foi uma questão muito difícil lidar. Eu diria que naquele tempo, porque a Edivane já estava lá, ela já me contava como é que as coisas eram, o tipo de oportunidades que ela tinha. Eu não creio que dentro de mim eu tenha pensado 2 vezes acerca de ir para lá, mas eu conseguia notar que as pessoas à minha volta, principalmente os meus colegas, eles me diziam, estás a ir para a África do Sul para fazer ensino médio? Novamente? Não, depois de você já ter terminado as coisas aqui. Eles davam até a entender que estás aí para perder mais tempo, a gastar mais tempo. Fora isso que eles... Se eu não tivesse mesmo a minha própria opinião, a minha força de vontade, era com esse pensamento que eu iria para lá. Mas na verdade disse, não, eu vou para lá porque eu quero e porque eu sei que eu terei melhores oportunidades. Porque até me lembro naquela altura,
tudo o que eu quis fazer era ser juíza ou advogada. Sem dúvidas. Mas depois de eu ter ido, saltando um bocadinho e depois vou voltar para trás, depois de eu ter ido para a academia, foi quando eu notei que eu não necessariamente precisava de ser juíza e que eu tinha tomado aquela decisão porque era uma das poucas opções que eu tinha dentro das minhas escolhas enquanto estudante no São José do Cluny, que por acaso é uma das melhores escolas na minha cidade, na tua cidade. Mas mesmo assim não era o suficiente. E eu só notei isso depois de eu ter ido para a academia. Então, em termos de oportunidade, se eu tivesse ficado em Angola, eu teria ido para a Universidade Católica. Até porque eu fui por 6 meses, porque o ano letivo em Angola termina até novembro. Sim, novembro, exatamente. Então eu fiquei 6 meses sem saber o que fazer e os meus pais e eu concordamos que eu não vou ficar só em casa a fazer nada, né? Até porque essa coisa de ter part-time job ou trabalho a tempo parcial não é muito comum nos nossos países. Não é. Até por vezes estágio não é assim tão comum. É só para certas profissões. Exatamente. Então eu decidi ir para a universidade, né? Para não perder tempo. Para não perder tempo. E ao mesmo tempo para fazer tempo. Imagino, aquela pressão, tipo, nós jovens lusófonos temos aquela percepção de que ficar em casa é o sinónimo de não fazer nada. Então há muita pressão dos pais, também da sociedade. E faz sentido, de certa forma, né? Mas assim, eu também fiquei a pensar, ficaria em casa que nem mobília. A fazer nada. Sem dúvidas. Então fui para lá, fiquei 6 meses e depois eu fui para a academia. Eu me lembro como se fosse ontem. O dia que eu cheguei estava a chover torrencialmente, já estava a ficar frio e eu cheguei de noite. Para piorar tudo estava escuro. E naquela altura, porque tem toda aquela barreira, né? Tu estás aí para a África do Sul, eu não falava inglês bem. Eu já sabia um bocadinho porque eu tinha dito que eu tenho família lá, mas não tinha aquela fluência. Sim, sem dúvida. Então foi aquele todo desafio de as pessoas estão a dizer coisas que tu não consegues entender ou por vezes tu entendias, mas não sabias como responder propriamente dita. Tu conseguias responder, mas tu consegues também notar os erros que tu cometias e tu ficavas assim, será que eu deveria mesmo dizer? Por exemplo, alguém está a dizer só, traz a pá, mas eu ficava tipo, a pá. O que queres dizer? Está-me a dizer em inglês. Não, e são coisas simples, né? Não é como se tu não soubesses o que uma pá é. Então, estás a ver como é que aquilo, de certa forma, te põe a refletir e a pensar em ti como pessoa que não tem habilidade em falar uma língua. Te põe a questionar muita coisa. Será que eu sou menos inteligente que as outras pessoas? Porque tu vias todas aquelas pessoas que vieram de países anglófonos, eles falavam, participavam e por vezes tu até tinhas opiniões, né, que tu não tens, mas só não conseguias expressar da mesma forma que eles faziam. Então isso definitivamente foi um desafio, apesar de que eu estou aqui a reclamar, mas eu não fui para as aulas de English for Excellence. English for Excellence na altura, ainda tem esse programa, não é? Eram aulas para pessoas de países lusófonos e francófonos que tinham assim um problema maiorzinho com a língua inglesa, né? Eu fui para lá e o meu professor me disse, não, Drusila, tu não podes ficar aqui. Na altura era o Mr. Jake. Disse, tu não podes ficar aqui. Teu inglês é bom o suficiente. Eu estava com tanto medo porque na minha cabeça não era. Eu disse, não é suficiente, eu tenho que ficar aqui. Mas ele me sentou, da mesma forma que nós estamos sentados aqui, ele disse, Drusila, vem para aqui. O teu está suficiente, porque tu tens domínio da gramática, é só tu praticares e tu já estás aqui. Não tem como tu não praticares se tu estás num ambiente em que toda a gente só fala inglês. E foi aí também que eu fiquei a pensar no tempo que eu passava com os meus amigos lusófonos, porque eu via, por exemplo, o Mário ou a Rosa, que também não fizeram English for Excellence. O inglês do Mário era quase perfeito, já naquela altura. A Rosa também estava a passar quase pelas mesmas dificuldades que eu, mas ela tinha mais confiança em si mesma do que eu tinha quando eu falava inglês. Então eu comecei a ver, se os meus amigos conseguem, por que é que eu não consigo? Sim. Então comecei a branch out, a diversificar um bocadinho mais da minha forma, né? Mas para conseguir fazer parte da comunidade e aprender.
Exatamente. Só lembrar a todos que nos acompanham que a African Leadership Academy, ou Academia Africana de Liderança, é uma academia pan-africana situada na África do Sul, que admite jovens talentosos de todo o continente. E nós tivemos esta oportunidade maravilhosa de podermos estudar nesta grande instituição. Verdade. E cá estamos, só para ver até que ponto a network, a rede de contactos da Academia Africana de Liderança é muito, muito, muito grande. Eu não esperava encontrar Da um lusófono África do aqui. Sul até aqui. Até o Japão, quer dizer, da África do Sul, da África Austral para a Terra do Sol Nascente, quer dizer, para o Far East. Muito, muito longe. Não é muito longe. É- Japão é um dos países mais a este do mundo. Extremos neste caso. Ei, Nós viemos de muito longe, para muito quem não longe. sabe. É quase, eu não sei para ti, mas para mim são quase 2 dias de viagem Não, para claro. chegar aqui. Eu mesmo, Se né? formos a perceber, Angola está um bocadinho mais acima de Moçambique. Imagina, eu venho do sul até aqui a Terra do Sol Nascente. Então acredito que a LA providenciou-nos com muitas oportunidades. Foi uma grande Verdade. instituição, ainda é uma grande instituição, com uma grande visão e que acredito que eles continuarão a manter aquilo que é a sua visão, a sua missão de desenvolver a próxima geração dos líderes De africanos. líderes africanos, é verdade. Sem Eu dúvida. acho que eu nunca vi tanta gente inspiradora no mesmo lugar como quando eu estive na LA, durante aquele tempo. Eu não sei se agora as coisas já mudaram. Eu estou a falar como se já tivesse sido há muito tempo. Eu sou da classe de 2015, então é diferente, não dá para confundir. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Só para lembrar, eu sou da classe de 2017, ela é da classe de 2015. Yeah. Então, foi na altura em que tinha Naira, foi acho que duas ou três gerações antes, anos, se nós contarmos 2 anos, antes do rapaz, eu não me lembro agora do nome, que construiu o moinho de vento. Acho que não tinha feito, não tivemos assim tantos anos de diferença. Foi talvez 4, por aí. 4 ou 5 Então, anos. E acho que foi aí que eu aprendi que eu podia fazer mais do que eu estava habituada. Exatamente. Academicamente falando, eu quando fui para lá, eu comecei a tirar aulas de economia. E eu estava na minha cabeça, era não, é economia, eu já tirei economia no ensino médio, né? Em Angola. Quero repetir. Eu até nem sei como explicar o quão difícil é que aquilo foi para mim. Não teve nada a ver. Eu notei que quando eu tirei economia por 2 ou 3 anos no meu país, não era nem 1/3 do tipo de economia que eu estava a ver lá. Aquilo, porque em Angola foi mais, tu superficialmente tocas em conceitos, talvez aplicas Pequenas definições. Acho que é uma das grandes diferenças entre o sistema lusófono e o sistema anglófono internacional. E que nós, como estudantes lusófonos, quando vamos para essas instituições internacionais, encontramos essas dificuldades. Que não teriam acontecido se o nosso sistema fosse mais enriquecido. Sem dúvidas. Porque eu nem tu sabes, eu nem sei como é que eu vou explicar aquilo, como é que foi a transição, foi ridícula, sem contar a língua, isso já excluindo ceteris paribus, todos os fatores constantes. A língua não foi o problema, é entender também o conteúdo. E na minha cabeça eu fui com aquele mindset, aquela ideia de que se eu já fiz quando eu estava em Angola, não vai ser canja, já que eu estou aqui. E vai ser só por 1 ano ou 2, não é? Não foi assim. Mas foi lá também que eu comecei a tirar disciplinas que eram mais fora do que eu pensava. Comecei a ter aulas de francês, porque depois, como eu já não estava a ter aulas de English for Excellence, ou inglês para excelência, eu podia substituir com uma outra aula. Então eu decidi tirar uma outra língua, né? Porque eu acho que o francês é a única outra língua a parte do inglês que eles oferecem. Que oferecem, lá. sem dúvida. Eles tinham árabe no passado, mas parece que cancelaram, não sei por que razões. Olha, algo curioso é que no meu 2º ano, no 1º ano, eu apliquei para GOA, que é Global Online Academy, e eu comecei Academia Online Global. Eu comecei a tirar aulas de japonês, japonês pela cultura. Foi a primeira interação que eu tive com o japonês. E eu não fui com a intenção de, tô apaixonada pela cultura. Foi só, ok, tá ali, eu gosto de língua, já estou a tirar francês, estou a tirar A-Stars. Por que não vou a tirar A-Stars? É como se fosse uma das notas mais altas, não é? Sem dúvida. Por aí, entre os 90% e os 100%.
Então eu disse, se francês estou a sair bem, apesar de que está na mesma família de línguas latinas que português, né? Diferente, mas na mesma língua. Língua, yeah. Então disse, vou começar a tirar japonês pelo... É o que eu diga. Mal sabia que aquilo era apenas o começo de algo que estava a ser fácil. Porque como eram aulas online, como tu sabes, o japonês tem 3 alfabetos, né? Que é o kanji, o katakana e o hiragana. E lá, nas minhas aulas online, nós só aprendemos praticamente o hiragana. As nossas frases, nós até podíamos construir frases semi-complexas, mas eram todas elas em hiragana. E a única coisa que nós aprendemos a escrever em katakana foi o nosso nome, praticamente. Então, e aquilo foi mais aprender sobre a cultura, que outra coisa, a sociedade. Aprendi um bocadinho de história, como até, não sei se isso é conhecimento geral, que até o Japão teve influência dos portugueses, que na minha cabeça isso foi mind-blowing. Sério? Sim, eles estiveram cá, acho que nos anos, entre os anos 1500, se eu não estou errada, até os 1700, Sim. por aí. Porque o Império Português é um dos mais antigos. Sim. E acredito que eles ocuparam a África Austral, Angola, Moçambique, mas também algumas partes, mesmo na Índia, Goa, por exemplo. Sim, é por isso que eles... Timor-Leste. Acho que eles teriam feito a mesma coisa com o Japão, com uma das ilhas aqui no Japão, que fizeram, o mesmo que fizeram com Goa e Timor-Leste, mas como não conseguiram, desenxotaram, não ficaram. Desculpa lá os portugueses, mas enfim. Então, a história, né? Contra história no argumento, foi o que foi, não é? Já passou. Já passou. Então, foi uma oportunidade realmente a começar a enraizar a cultura japonesa. Eu acho que parte de mim já estava no meu subconsciente, ok, Japão, talvez. Porque quando nós chegamos no nosso senior year, no nosso último ano da LA, muita gente começa a ir para a universidade nos Estados Unidos. Exatamente. Eu acho que não é uma estatística exata, mas se calhar 60% ou 70%, se não mais, dos estudantes vai para os Estados Unidos. Acredito que mais. Mais, não é? Então, eu não vou dizer que eu não apliquei para os Estados Unidos. Aquele até foi um período difícil da minha vida, college applications. Aquilo é um processo muito estressante. Mas, com a ajuda do conselheiro universitário, eu apliquei para universidades nos Estados Unidos. E também comecei a olhar mais para universidades também aqui na Ásia. Então, eu tinha 2 opções, que era Yonsei University na Coreia e APU, Ritsumeikan APU, que é aqui no Japão. Então, eu estava só a ver as minhas opções e na última da hora eu acabei por escolher a APU porque eu já tinha tirado aulas de japonês, então na minha cabeça, quão difícil é que poderia ser. Sim. Eu tenho que parar com esse mindset de, eu já fiz isso e aquilo, então... Vai ser muito mais fácil. É isso. Eu tenho que parar, até porque naquele ponto da minha vida eu já tinha ultrapassado tantas dificuldades em termos de se sentir incluída em uma comunidade que é tão diferente da que nós estávamos, porque a LA tem pessoas de quase todo o continente. Sem dúvidas. E a comunidade lusófona, na verdade, no meu ano foi quando começou a diminuir, foi uma das... Não, aumentou, na verdade aumentou. Naquele ano foi o ano com maior lusófonos e eu acho que, já prestem atenção, o maior ano com lusófonos e nós éramos 12 ou 13. 13? Uau. Se calhar sim, incluindo os do meu ano e os meus seniors. Sim, acredito que foi, mano, porque recentemente, agora que graduei, éramos 5 lusófonos no total. Primeiro e segundo ano. Fora dos 240 estudantes aproximadamente, apenas 5 lusófonos na ilha. Acho que nós temos que começar a nos questionar o porquê dessa situação. Muito porquê. Eu lembro muito bem, agora colocou a questão dos lusófonos na African Leadership Academy. Tive um encontro com a Graça Machel e ela perguntou: mas por que achas que poucos moçambicanos admitem? Eu disse: a questão é muito simples. Nós, jovens lusófonos, temos que começar a nos envolver em atividades que demonstram a nossa capacidade de liderança. Porque as oportunidades estão lá, só que nós temos que ir atrás dessas oportunidades. Então, acredito que, de forma resumida, acredito que o sistema de ensino também contribui, porque a ELE é uma instituição que admite muito jovens talentosos, mas também com uma robustez, com um background académico muito forte. Muito grande. Exatamente. E quando não é o caso, nós também estamos a falar de pessoas que
ultrapassaram certos obstáculos nas suas vidas, independentemente da situação social em que eles estavam. Exatamente. O que é algo que eu diria que, não sei se é o meio da nossa sociedade lusófona, as pessoas não tendem a fazer muito isso. Eu olho para a minha comunidade juvenil. São poucos, tu contas nos dedos as pessoas que realmente já estão... Não estou a tentar excluir as pessoas que fazem, né? Porque tem quem faz, mas são poucos os que realmente seguem em frente com essas carreiras de empreendedorismo ou que têm na cabeça que podem fazer mais para além da escola. Porque o que nós temos é, vais para a escola por metade do dia, se calhar fazes atividades extracurriculares. Se os teus pais forem assim de uma classe um bocadinho mais alta, que é a classe média, que realmente não é comum nos nossos países, nós não temos realmente classe média. É mais baixa ou alta, quase que não tem meio. O equilíbrio, exatamente. Então, se os teus pais não pagam por essas aulas extracurriculares, tu acabas por não fazer mesmo nada e ficas só aí, nesse mundo recluso de só vou para a escola, vou para casa e se calhar nem investigas mais do que aquilo para o conteúdo da tua escola. Só para percebermos até que ponto o nosso sistema de educação está limitado. Nós já falamos aqui que, por exemplo, para a história, a geografia, são pequenos conceitos que a gente tem na escola e não mais do que isso. Enquanto que, por exemplo, no sistema internacional, como falamos aqui do Cambridge, eles pedem ensaios ou essays para que nós possamos desenvolver. Então, começamos a perceber aqui, a notar as diferenças em termos do currículo educacional. Falando em ensaios, a primeira vez que eu realmente me deparei com o conceito de plagiarismo ou plagiarismo foi quando eu fui para lá, porque em Angola, nos habituam a fazer copy-paste. Exatamente. É isso que nós fazemos. Te mandaram fazer trabalho, ok, vou Vamos fazer. Copy-paste. Por vezes até da Wikipedia. Exatamente. E que depois vais perceber que todos os estudantes têm as mesmas respostas da Wikipedia e é sempre assim. É sempre assim, porque é o tipo de educação que nós temos. Não nos ensinam realmente a pensar por nós mesmos, é isso. Exatamente. Realmente, acho que um dos problemas é que nós limitamos a nossa forma de pensar para simplesmente aquilo que nos é ensinado. Exatamente. E nem o que nos é ensinado nós conseguimos acatar, porque nós memorizamos muito. Tem muito isso de memorização, até as nossas provas são feitas dessa forma, memorização e até apresentações. O objetivo não é tu realmente entenderes, é tu memorizares o conteúdo e depois reproduzires. Nem sequer te ensina a pensar para além daquilo. E foi algo que realmente foi diferente. E querendo ou não, subconscientemente tu fazes essa transição, porque agora tens essas tuas essays ou ensaios para tu fazeres e tu realizas que tu não podes copiar. E se tu estiveres a copiar algum pensamento que é de outra pessoa, tu tens que pôr quotation marks, aspas, não é? Tens que pôr aspas, tens que fazer a lista de referência, anotar tudo. A própria citação, porque senão, até se estiver a faltar uma vírgula na tua citação, tu estás a cometer plagiarismo. Que é algo que não nos ensinam em escrita. Foi a primeira vez, acho que a primeira vez que era uma essay, eu tinha que escrever algo de 500 ou 600 palavras, que não é assim tão grande em inglês, mas tinha que ser meu próprio pensamento. Hoje eu não me lembro qual era o tema. E eu fiquei, meu próprio pensamento? O que é que eles querem dizer com isso? É tudo que uma pessoa já está a pensar, já foi escrito. Já foi escrito. Como é que eu posso... Então, era no sentido de tu construires argumentos por ti mesma e utilizares, se calhar, as citações como argumentos para backup, para suportar as tuas próprias ideias. Era isso. E é algo que para nós não estamos habituados a fazer isso. Não estamos. Sem dúvidas. Quer dizer, aqui estamos a falar do pensamento crítico. Uma das habilidades que nós temos que ter como estudantes neste século XXI, não só como estudantes, mas como profissionais, é a habilidade de pensamento crítico. Até que ponto nós pensamos fora da caixa? Até que ponto nós conseguimos colocar as nossas ideias na escrita, ou mesmo na oralidade? Quer dizer, então temos que começar a perceber até que ponto nós podemos começar a desenvolver essas habilidades, porque eu acredito que são muito intrínsecas, são essenciais para nós como estudantes, como profissionais. Como pessoas, exatamente. É o mesmo que nós fomos aceitar tudo que fomos ditos. Por exemplo,
nós quando éramos crianças, tem vários provérbios que nós fomos ditos quando éramos crianças, que você não pode fazer X, Y, Z porque isso vai acontecer. Mas muitas das vezes é porque nós já éramos crianças, não percebíamos os conceitos. Mas nós somos, agora como jovens, que pensamos de forma crítica, temos que começar a analisar, será que isso mesmo faz sentido? Ou então, será que posso investigar ainda mais? Isso aplica-se também para o conhecimento educacional, ou pensamento pedagógico. Verdade, verdade. E eu acho que realmente, apesar dos apesares da LA, que foi um problema, como em inglês eles chamam growing pains, que é as dores do crescimento. Foi o meu período em que eu tinha que crescer. Eu me lembro de ter pensado, agora eu olho para trás e eu vejo, não, se eu tivesse ido para uma universidade nos Estados Unidos, diretamente depois do ensino médio, eu teria passado dificuldade, porque aquilo foi um processo de reeducação e de tentar entender um contexto linguístico não só diferente, mas também uma forma de pensar diferente. Exatamente. E eu teria tido muita dificuldade se eu tivesse ido diretamente para a universidade. Exato. E imagino completamente, existe aquele gap, aquele desnível. Seria sair de 20 para 100. Exatamente, aquilo não é propriamente possível. Não é. Mas enfim, tendo passado por Angola, o sistema educacional lusófono na Angola, depois para a África do Sul, anglófono, e agora estando na Ásia, eu quero perceber até que ponto foste capaz de lidar com essas transições. E falando concretamente aqui da Ritsumeikan Asia Pacific University, como é que está a ser a tua experiência? A minha experiência. Tendo em conta que já passaste por esses níveis educacionais, exatamente. Academicamente falando, eu até diria que... Ok, vamos começar pela cultura. Exatamente. Porque só para poder depois colocar o acadêmico dentro da cultura. Porque quando eu cheguei aqui, eu já sabia, é claro, tu estás a vir, eu estava tão, como sempre, eu acho que sempre que eu vou para um lugar novo, eu estou sempre bem emocionada, ok, agora é o meu momento, sempre. Eu me lembro que eu senti a mesma coisa quando eu fui para a África do Sul, só que eu estava com um bocadinho mais de medo, mas quando eu vim para aqui, eu saltei com as duas pernas. Na África do Sul eu fui só, ok, uma primeira, depois, ok, enxerguei, vi, pus a outra. Quando eu vim para aqui, eu saltei com as duas pernas. Eu estava tão emocionada com tudo, que tudo era fascinante para mim. A forma como as pessoas te ajudam quando vem que tu estás em uma situação de aflito. A minha primeira experiência foi eu estar no aeroporto, por exemplo, e ter chegado já aqui em Tóquio. Estava no Japão, mas estava em Tóquio, no Haneda Airport. E tinha typhoon, que é tufão, não é? Tufão, é muito comum aqui, especialmente durante a época de outono. E eu precisava de adiar o meu voo de Tóquio para Beppu por 2 dias. Devido a este mesmo tufão? Devido ao tufão, porque já tinha sido adiado. Foi adiado uma segunda vez e depois decidiram cancelar. E o voo só seria daí a 2 dias, então eu tive que ficar lá. Uau, interessante. Agora, interessante. Para perceber até que ponto os tufões foram de facto, e exatamente, de grande influência. Muita influência. E agora pergunto-me, alguém que não conhece, porque na minha cabeça eu não sabia realmente nada sobre Tóquio, sobre o Japão, e eu só estava aí, o que é que eu vou fazer agora? Ok, vou para um hotel, porque isso é básico, né? Eu ficaria a dormir no aeroporto por 2 dias. Ok, vou para um hotel. Chego e pergunto onde é que eu posso apanhar, porque eu já sabia que o transporte público aqui era muito bom, mas eu, como estava assim um bocadinho, primeira vez aqui, vou pegar táxi para ir para o aeroporto, está aqui perto, não precisa ser distante. Então eu perguntei nas informações, eles me direcionaram tudo, chamei o táxi, que geralmente até já fica na porta do aeroporto, fui. Mas eu fui, ainda não tinha nenhum hotel na cabeça, eu só fui. Na minha cabeça é wing it in the way, onde Deus te levar, vamos ver. Fui. E depois eu pergunto no taxi driver, que também não sabia muito bem inglês.
Então eram nós os dois struggling para falar. Para comunicar. Eu a tentar falar japonês, que era pouquíssimo que eu conheci, o que eu sabia. E ele a tentar falar inglês. Exatamente. E eu já a perguntar qual seria um hotel não muito caro, mas ao mesmo tempo aqui perto. E ele a tentar me explicar. Acabamos que paramos num primeiro hotel. E ele disse, podes sair para ir perguntar, porque eles vão te dar indicações em inglês. E eu pensei, será que eu tenho... Então vou tirar minhas malas da bagageira, né? E ele disse, não, pode deixar aqui. Eu... Mas isso não acontece. É Moçambique ou Angola. Deixar aqui? Como assim? Não acontece. Isso não acontece em Angola. Não acontece. Então, mas eu falei, ok, vou sair. Saí e fui para pedir informações na recepção. E eles... mas eu sempre olhei assim para trás. Ok, para confirmar se ele ainda estava aí. E não é que ele estava, mesmo esperou. Acho que aquilo todo o processo demorou uns 10 minutos. Ele esperou, eu acabei por entrar de volta. Fomos para um segundo hotel e foi lá que eu fiquei. Então, essa foi a primeira vez que eu experienciei que realmente estou num sítio diferente. Já não estou em Angola, já não estou na África do Sul. E as pessoas têm uma cultura e uma maneira de pensar diferente. Aqui tu podes deixar a tua carteira ao ar livre. Sem vais dúvidas. Encontrar tudo. Já aconteceram vários casos desses. É verdade, no transporte público. Nada desaparece. Permanentemente. As pessoas guardam, elas sentem essa responsabilidade. Até se apanham algo no chão, levam para a estação policial, porque faz parte da cultura. Eu até fiquei, ok. Eu literalmente fiquei, ok. A segurança deste país é única. É única. Eu estou muito impressionado. O dia que eu for sair do Japão, habituado. O Japão nos deixa tão mal habituados. Exatamente. Quer dizer, a segurança e o conforto que eles providenciam é muito. É única. É única, sem dúvidas. Até porque depois daquela situação voltei para aqui, não é? E eu me lembro que todo aquele tempo eu estava a tentar comunicar com a APU, porque tem aquilo deles virem te apanhar, depois de tu pegares Airport Limousine, né? Yeah. Que vai te levar até quase ao campus. E então eu estava sempre a tentar comunicar com eles, a enviar e-mail, e eles me disseram, ok, tudo bem, não tem problema, apenas nos diz para quando é que está o teu próximo voo. E eles foram me pegar na estação de base, na paragem de base. E eu me lembro que foi um residente assistente de Guatemala e uma rapariga japonesa que foram me pegar. Tanto mais até agora eu ainda sou amigo do rapaz. Então, eles foram me pegar, eles me trouxeram para aqui. Eu já estava a começar a ver que, não sei, como se fosse uma bondade misturada com... O que é helpful em português? Quer dizer, helpful... Se predispõe a ajudar. Exatamente. Gentileza, de certa forma. Que tem esse tato maior do que nós temos. Eu me lembro que até coisas pequenas como eu não estava a conseguir abrir a minha mailbox, a minha caixa do correio, e alguém me viu, era um estudante como eu, me viu que eu estava com dificuldades em abrir e ele me perguntou se podia ajudar, coisa que em Angola cada um por si, Deus para todos. Exatamente. Não é à toa que isso é uma frase que as pessoas dizem, ninguém haveria te ajudar, se tu não pedires, ninguém se predispõe. Então, agora, indo também para o... E como é que isso se liga com a parte académica? É no sentido de que, com essa predisposição para ajudar, também vem uma passividade. Sem dúvidas. Cultural da parte das pessoas. Eles não questionam tanto as coisas da forma que nós questionávamos quando estávamos na academia, na LA. Então, isso foi uma transição que para mim, durante um tempo, me sentia muito conflito. Eu tinha muito conflito interno, porque era aquilo de tu quereres dizer mais do que as pessoas estavam a dizer, mas sem tentar transparecer, sem tentar sair da manada, porque era isso que tu eras visto. Se tu não estás a fazer a mesma coisa que as outras pessoas, tu és um outcast, ou quase, um fora, que não pertence à comunidade. Então, e durante um tempo eu tentei blend in, misturar a sociedade, me integrar na sociedade. O que, gente, olhem para mim, como é possível? Como é que é possível uma negra
No Japão, porque a comunidade africana muito pequena, nós devemos ser 0,5% da população da nossa universidade. Então, acredito que menos que 0,5. Menos. Isso até é um número elevado, exatamente. Então, é só para vocês imaginarem que eu passei por aquele processo de tentar assimilar a cultura e ao mesmo tempo tentar pertencer e saber que eu nunca pertenceria, porque eu sou estrangeira. Exatamente. E é visível para mim. Por exemplo, para os nossos amigos que estão a vir da Coreia ou China, eles podem se passar por japoneses ou não têm tanta disparidade em termos da forma que eles se parecem, né? Exatamente. Não só em termos da cultura também. Hábitos, é muito similar. É muito similar. Então, tem aquela toda a coisa de ser muito respeitoso, principalmente para as pessoas mais velhas, que nós até certo ponto também partilhamos, mas aqui para muito a sério. É muito a sério. O respeito, a disciplina. A disciplina. E essa disciplina vem com uma passividade que nós não estamos habituados, porque aqui as pessoas não te dizem eu não gosto daquilo, ou eu não vou fazer aquilo, não. Querendo ou não, elas vão se predispor até contra a vontade deles. Exatamente. Que é algo que na minha cabeça eu estava erro, não consigo processar. O que é isso? De certa forma chega a ser tóxico, porque o que acontece é que as pessoas escondem os seus sentimentos. Escondem muito. E não têm aquela capacidade, aquela habilidade de fazer perceber ou terceiro como é que eles sentem-se quando estão rodeados ou pelas suas atitudes. E fazem a mesma coisa durante as aulas. Exatamente. É isso que eu noto. As pessoas não questionam. Era a aula de, praticamente se tu tens uma opinião contrária, você és visto como inimigo. Cala ou és visto como inimigo. So just keep it to yourself, mantém contigo mesmo, não fala para ninguém, porque eu me lembro na primeira classe foi... É verdade, concordo plenamente. Um rapaz teve uma opinião assim, um bocadinho, vamos dizer, polêmica, que para nós já estávamos habituados. Porque na ele era aquilo tudo de... pessoas de opiniões contrárias a argumentarem, porque era tudo isso, debate. Era baseado em debate. Pensamento crítico. Estava aquela garra, aquela força, era isso que nós fomos habituados durante 2 anos e depois tu passas para aqui. É como se estivesses a fazer 2 passos à frente, 1 passo atrás. Exatamente. E eu fiquei a me perguntar, é isso que eu realmente quero que a minha educação seja? Até quando eu comecei a notar, o que me levou algum tempo, e eu passei por um período que eu até comecei a questionar tantas coisas, comecei a questionar o facto de eu não ser como toda a gente, e tu tens que aceitar isso, tu tens que aceitar, até porque tem o princípio da individualidade e tem o princípio de cultural relativism, a relatividade cultural, não é? Tu, é claro, aceitas o que é positivo em termos de adicionar para o que tu já tens, sem tentar renegar aquilo que tu és. Exatamente, sem dúvidas. Isso a nível pessoal e a nível académico. Eu tentava por vezes, até para participações, se tu estás com pessoas japonesas, tu tendes a realizar e a notar que eles não participam assim tanto quanto tu. Eles não perguntam nada. Não têm aquele pensamento crítico. Eu acredito que os japoneses ou os asiáticos em geral têm uma mentalidade um bocadinho mais conservadora. Muito de facto, eles são inteligentes, têm um conhecimento, têm um know-how, mas quando se trata de pensamento crítico, devido ao seu conservadorismo e a sua disciplina, pela retidão, e eles têm tendências a serem menos críticos quando se trata de assuntos, principalmente quando se trata de assuntos sociais. Eu nunca vi um japonês a discutir política. Não. Aqui não se discute política. Não. Obviamente que os chineses não podem discutir política porque é um país comunista. Então começamos a perceber que há uma grande discrepância cultural naquilo que estávamos habituados. Quer dizer, na África todo mundo discute política, todo mundo discute sobre economia, mas aqui os japoneses são mais centralizados, eles estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados com Tatema Enroné, porque a sociedade vê de ti. Exatamente. Mais do que o que tu és. Exatamente. Aqui o objetivo não é para tu stand out. Sobressair-te individualmente, é tu fazeres parte do coletivo. Exatamente, quer dizer, tu te integrares de forma efetiva neste mesmo coletivo. Sim, o que não é realmente algo... Eu diria que nem em Angola, por exemplo, eu acredito que nem em Moçambique, tem um certo nível de individualidade que nós temos, apesar do nosso nível acadêmico ser mais baixo, nós temos aquilo de,
opiniões contrárias são discutidas e são aceitadas. Até tu, enquanto pessoa, individualmente, és aceite. Exatamente. O que não acontece aqui. Não. Então eu me lembro, falando nisso até, esse exemplo da China, é que hoje eu sou professora assistente para uma aula, para o meu tutor. Em Angola nós chamamos tutor, aquela pessoa que tu estás a trabalhar para a tua dissertação. Exatamente. Então, para a minha tutora, eu sou professora assistente e ela tem essa aula. E agora que as aulas estão no Zoom, tem a caixinha de comentários, os chats. E alguém mencionou que a China, a França e o Japão foram países imperialistas, no sentido de expandir. Sim. Exatamente. E teve um rapaz que é chinês. Sentiu-se tocado. Se sentiu muito tocado. Escreveu 5 parágrafos nos comentários. Exatamente. Tanto mais é que um dos outros estudantes da Coreia me enviou uma mensagem: Tia San, que é professora assistente, San, estás a ver o que é que está a passar aqui? Eu disse: estou a ver, mas é importante. Ele tem que dizer o que ele pensa. Da mesma forma que a pessoa que disse que a China é imperialista disse, não vou tapar-lhe a boca, inibir sua forma de pensar só simplesmente por causa disso. Estás a ver já onde é que aparece a discrepância? Porque por ele eu já teria parado, já teria apagado o comentário, já teria feito tudo isso, mas para mim, de onde eu venho, sendo como isso é considerado enriquecedor, é considerado como isso é que é educação. Exatamente. É tu pensares por ti mesmo. Talvez até certo ponto tentar convencer sem tentar convencer. Exatamente. Não sei perceber. Muito bem, acredito que debruçamos aqui sobre a tua experiência académica. Foi tão... Eu acho que eu falei muito. Acredito que todos que nos acompanham tenham gostado do nosso bate-papo e que não sei se gostaria de deixar algum conselho para todos os jovens em relação a oportunidades educacionais, em termos de pensamento crítico e possíveis alavancas para o sucesso. Para o sucesso, eu diria que possíveis alavancas para o sucesso é: não te limites simplesmente para o nosso pequeno mundo, porque eu até venho de um sítio mais privilegiado, no sentido de que eu fui exposta para esse tipo de situações, mas apenas acredita que não importa aquilo que tu penses, que é o mundo, é bem maior do que aquilo, é provavelmente 100 vezes maior que aquilo. Então, é como se estivesse a dizer: sonhar não é proibido, não é? Não limites a tua forma de pensar, porque há poucos ainda estive a falar com uma rapariga angolana também, e ela tem o desejo de vir para o Japão. E na minha cabeça, quem de Angola quer vir para o Japão? Estás a ver? Por causa dessa discrepância. Exatamente. Por causa dessa discrepância. Mas ao mesmo tempo da mesma forma que ela está a tentar fazer passo a passo para conseguir vir para aqui para o Japão, ir para a escola, aprender japonês e, consequentemente, conseguir talvez a bolsa de estudos, que são muito eficientes quando se trata desse ramo. Corta, o que é que eu estava a falar? Eu própria me perdi. Estás a falar das bolsas de estudo. Não tem stress, podemos continuar. Das bolsas de estudo, que de certa forma têm um papel importante, principalmente quando se trata de... Sim, nós jovens que viemos do continente africano, a bolsa de estudo é muito importante porque... O nosso nível de vida não é o mesmo que aqui. Exatamente, e não é. O custo de vida no Japão é muito elevado. Não, é muito elevado, então eu acredito que para os jovens angolanos é tentarem, lusófonos em geral, né? Até porque eu estou no canal de um fellow lusófono. Exatamente. Então, é tentar fazer mais do que aquilo que tu sabes que podes. Se tu pensas que podes fazer até aqui, não, estás errado, tu podes fazer até aqui. Basicamente, então, não te limites. Não te limites, seria mesmo isso. Okay. E para cada oportunidade que vier, agarra, mesmo se tu acreditas com o mais profundo do teu ser, vai em frente. Vai em frente. Não importa o que as outras pessoas possam dizer à tua volta, porque as opiniões deles são tão limitadoras quanto o mundo deles é. Exatamente. Então, não te limites. Seria isso. Ficou aí a dica. Não te limites, não limite a sua forma de agir, a sua forma de pensar. E muito obrigado, Drusila. Foi um prazer por estar esta aqui. Conversa inspiradora. Acredito que muitos jovens lusófonos
particularmente em Moçambique e de Angola, possam acompanhar este vídeo e que possam encontrar em contacto connosco se decidirem a vir para o continente asiático, concretamente para aqui, para o O Japão, Japão. que estaremos prontos para ajudar. Sem dúvida. Então, muito obrigado, fiquem bem. Muito e obrigada por ter-me aqui, Omar. Nada, fiquem bem e até a próxima. A luta continua. Muito obrigado.